Olá, pessoal! Essa é uma história incrível de uma adolescente que conseguiu fazer com que seus devaneios e imposições fossem aceitos por grande parte da população. Nandoka, uma adolescente de 18 anos, vivia em um condomínio de luxo no Leblon. Ali cresceu entre dois mundos que nunca deveriam se misturar: o da justiça e o da ficção televisiva. A mãe, a atriz de novela, era especialista em chorar sem lágrimas, que tinha o poder de transformar qualquer diálogo em um drama mexicano. O pai, juiz, falava como se estivesse sempre em um tribunal, sempre em audiência, com sentenças cheias de palavras incompreensíveis e tão longas que precisavam de intervalo comercial, justamente para que ninguém percebesse que suas decisões não tinham a mínima relação com as provas e documentos dos processos. O resultado foi uma infância confusa de manhã. Aprendia que seu pai era a lei e que ninguém estava acima dele e que seria um exemplo a ser seguido. À tarde, sobre traições, gêmeas perdidas e vilões vingativos imaginários, cresceu acreditando que tanto a vida quanto a lei eram roteiros em aberto. Bastava improvisar. Com esse caldo cultural, o destino era inevitável. Nandoka entrou para o curso de Direito. No primeiro dia de aula, já chegou em modo protagonista. Enquanto os colegas se apresentavam com um simples "Oi, prazer, me chamo", ela fez um discurso de 5 minutos, com direito a pausas dramáticas. "Sou Nandoka, filha da justiça e da dramaturgia, treinada em sentenças e falas dramáticas. Eu estou aqui para trazer a vocês o brilho do tribunal e da novela." O silêncio foi sepulcral. O professor apenas respirou fundo e disse: "Muito, muito inspirador. Próximo." A partir dali, ninguém mais teve paz. Ela corrigia professores, indeferia opiniões de colegas e citava leis inexistentes. Nas aulas, Nandoka sempre respondia antes mesmo da pergunta terminar. "Quem pode me dizer qual é o princípio?" "Eu sei, eu já sei. O princípio é o mesmo que norteia a vida. Eu estou certa e o resto não importa." Nandoka monopolizava tudo. E lá vinha um discurso quilométrico recheado de citações inventadas. Uma vez citou Platônico de Niterói e o professor, sem coragem de questionar, anotou. Os colegas suspiravam. Alguns já faziam bolão. Quantos minutos Nandoka levaria para calar? O recorde era de 42. A partir dali ninguém teve mais paz. Os professores desistiram de corrigir. Os alunos passaram a tratá-la como figura folclórica. E assim, entre um indeferido e outro, declaro encerrada a sua fala. Nandoka conquistava algo raro: a solidão no meio de uma multidão. Nandoka não fazia amigos. Para ela, amizade era um tipo de recurso protelatório. Se alguém discordava, ela decretava: "Indefiro sua opinião. Prossiga em silêncio." Na cantina, julgava até comida. "Declaro este pastel inocente da acusação de excesso de óleo." Resultado: cada vez mais gente fugia dela, mas nem todos a rejeitaram. Um pequeno grupo do diretório acadêmico, conhecido como aloprados, começou a observar Nandoka
com atenção. Eram alunos que viviam tramando planos obscuros para dominar o campus, mas sempre falhavam porque dependiam de debates, votações e democracia. Um dia assistiram a uma cena em que um aluno ousou discordar de Nandoka. Ela levantou teatralmente e disse: "Recuso sua fala. Determino que todos concordem comigo imediatamente." A turma ficou muda, intimidada. Os membros do diretório trocaram olhares. Um deles murmurou: "É isso! Ela é o que precisamos. Eis o nosso modelo de liderança. Sem diálogo, sem resistência, sem demora." Viram em Nandoka a chave. Alguém que não precisava convencer, apenas decretava. Logo cercaram Nandoka como fãs. Cercam uma celebridade com elogios, presentes e bajulação. Você é a voz que cala os opositores. Você nos mostrou como o poder deve ser exercido. Aceite ser nossa presidenta. Ela, acostumada a ser evitada, estranhou. "Obrigada, queridos súditos." Digo, colegas. Nandoka, emocionada, aceitou como quem recebe o papel principal na novela das 9. A partir dali, sua vida mudou. Descobriu algo que adorava mais do que notas, diplomas ou provas: o poder sem contestação. As reuniões nunca mais foram as mesmas. Antes havia debates acalorados. Agora era simples. Proposta de festa no campus. Aprovada. Eu sou. A unanimidade. Mudança no estatuto. Decreto já em vigor. Quem discordar, expulso por insubordinação. Os aloprados aplaudiam de pé. E para garantir o ego da nova presidenta, mantinham a bajulação constante. "Presidente Nandoka, sua fala foi digna de Nobel. Você não discursa, você ilumina." Os bajuladores batiam palmas. Nandoka, no trono improvisado, de carteiras empilhadas, feliz como nunca, suspirava. Era isso que eu buscava desde a infância. No diretório, Nandoka se encontrou. Nada de probas, nada de estudo, só decretos. Reunião virava monólogo. Divergência virava sentença. Plano obscuro virava lei instantânea. Ela se apaixonou tanto por esse poder que parou de ir às aulas. Afinal, quem precisava de diploma se já governava com mãos de ferro e falas de novela? Enquanto os colegas seguiam rumo à formatura, Nandoka ainda estava vegetando no quarto período, cheia de dependências, mas com pompa de presidenta vitalícia do diretório. Quanto mais mergulhava no mundo do diretório, menos ligava para as aulas. O direito para ela era só um detalhe burocrático. Passou a faltar em provas, perder prazos, ignorar trabalhos. Estudar para quê? Se já mando mais que os professores. O que ninguém percebia era que Nandoka não liderava de verdade. Ela era apenas o rosto, a atriz principal de um enredo escrito pelo diretório. Eles sabiam manipular e ela adorava ser manipulada, desde que viessem aplausos, presentes e reverência. Enquanto os colegas comuns viam suas liberdades sumirem em decretos bizarros, como a obrigatoriedade de bater palmas toda vez que ela entrava em sala, Nandoka acreditava estar realizando sua vocação: unir a firmeza da lei com o drama da novela.
E assim, a menina que ninguém queria como colega de grupo se tornou a presidenta absoluta do diretório acadêmico, com direito a discursos dramáticos, decretos relâmpago e bajulação infinita. Os pais estão ocupados com seus próprios papéis, o juiz em tribunais eternos e a atriz em tramas sem fim. Nunca haviam reparado. Mas ao fim de 5 anos, resolveram perguntar: filha, e a sua formatura? Nandoca congelou, não tinha resposta. Então, no melhor estilo novela, improvisou. Decidi que não quero participar de formatura nenhuma. E mais, não preciso esperar Ordem dos Advogados do Brasil alguma. Já confeccionei minha própria carteira de advogada. Mais bonita, inclusive. Mostrou uma carteira plastificada com seu nome em letras douradas e uma foto em que aparecia segurando uma caneta como se fosse espada. O pai, que sempre confundiu justiça com ficção, fingiu acreditar. A mãe, atriz de novelas, aplaudiu. Que coragem! Que autenticidade! Você é uma advogada de si mesma. E, assim, com uma ingenuidade mais artificial do que qualquer cenário de estúdio, decidiram montar um escritório de fachada para Nandoca. Uma sala ampla, placas na parede e até um carimbo com seu nome, Doutora Nandoca, especialista em tudo e mais um pouco. Ela se sentava à mesa de mogno, fazia cara séria e decretava sentenças imaginárias. Não tinha clientes, mas recebia visitas dos colegas bajuladores do diretório que a tratavam como a advogada mais brilhante do país. E Nandoca, olhando para sua carteira falsa e para sua mesa ornamentada, tinha a certeza absoluta: encontrei a minha vocação. Sou a protagonista da justiça e da novela ao mesmo tempo. Mas o que ninguém esperava era o próximo passo. A fama de Nandoca extrapolou os muros da faculdade. Seus discursos começaram a circular em vídeos curtos, repostados em grupos e páginas obscuras. Influencers digitais de ambientes comunistas, irônica e deliciosamente capitalistas, quando o assunto era ganhar seguidores e dinheiro, se encantaram com o estilo da moça. Começaram a convidá-la para lives, debates e podcasts. Precisamos ouvir a opinião da presidenta Nandoca. Ela fala com a autoridade que a gente queria ter nos stories. De repente, ela era presença importante em podcasts, lives e debates transmitidos no YouTube. Ganhava convites para palestras em coletivos revolucionários que usavam iPhones de última geração e pediam Pix na descrição. Entre os bajuladores do diretório, que ainda aplaudiam, e os influencers digitais, que a usavam como personagem exótica para atrair cliques, Nandoca começou a sentir que algo lhe escapava. Decretar ordens não era suficiente. Bastava falar e as pessoas podiam simplesmente não obedecer. Nandoca percebeu que precisava de algo mais. Poder real de obrigar outros a seguir suas ordens. Ela queria que o mundo fosse como sua sala do diretório, uma plateia que aceitava tudo sem discussão. Mas a realidade teimava em ser diferente. E assim, enquanto sorria em frente às câmeras, por dentro gritava em silêncio: quero mais do que palco, quero controle absoluto. Em uma live, por exemplo, Nandoca decretou: todos aqui
devem compartilhar essa transmissão imediatamente. O chat respondeu com risadas, memes e emojis de tomate. Em outra, ordenou: proíbo discordâncias nos comentários. Segundos depois, os comentários estavam cheios de críticas, piadas e até propaganda de curso online de inglês. Nandoca, perplexa, sentia na pele a maior frustração da sua vida. Não bastava determinar, era preciso ter o poder de obrigar. E ela não tinha. Desta forma, ela decretou: seus apoiadores tinham total direito de usar força desmedida para fazer com que suas decisões fossem executadas, sob pena de linchamento, em nome da democracia, mesmo sem ela jamais entender o que isso realmente significava, pois nunca conseguiu ser aprovada na disciplina de ciência política e sociologia jurídica. Curiosamente, os alunos que antes a viam como caricatura ou demente começaram a simpatizar. Por mais autoritária que fosse, pelo menos alguém fazia as coisas acontecerem. Enquanto isso, ela sorria em seu trono de carteiras empilhadas, convencida de que finalmente havia encontrado a razão de sua vida. Pois é, meus amigos, há 50 anos atrás, toda essa história aconteceu. Nandoca conquistou fama, poder e seguidores. Recentemente, aos 75 anos, ela teve que se afastar. Um infarto inesperado a levou. O funeral foi um evento de proporções épicas. A mídia cobriu cada detalhe: a entrada dramática no cemitério, a tocha simbólica do tribunal e cenas de bajuladores chorando ao som de aplausos gravados de décadas passadas. Todos lembravam da mulher que, mesmo sem diploma, revolucionou o diretório e fez com que seus decretos fossem respeitados como leis absolutas e inaugurou toda uma geração de universitários nas mais diversas carreiras que passaram a serem conhecidos como analfabetos funcionais. Após sua morte, Nandoca foi elevada a herói nacional. O Supremo Tribunal Federal, com humor involuntário, passou a citá-la como referência jurídica, embora ninguém jamais entendesse sua jurisprudência, e, seguindo seu exemplo, citavam obras de ficção cheia de chavões para justificar suas decisões. O sindicato do diretório mantém uma fotografia de Nandoca na parede, sentada em seu trono de carteiras, caneta em punho, como lembrança dos momentos gloriosos. Decretos autoritários e da força desmedida que transformou uma universitária incompreendida em lenda. E assim termina a história de Nandoca, uma mulher que nunca terminou a faculdade, mas governou com teatralidade, decretação e carisma absoluto, tornando-se símbolo de poder, eficiência absurda e referência jurídica do Supremo Tribunal Federal, sem nunca ter passado numa única prova de sociologia ou ciência política. Resta a lenda que a estátua da mulher com vendas nos olhos em frente ao prédio do Supremo Tribunal é, na verdade, uma alusão velada a Nandoca. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos e historinhas como essa. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.